E está vetado o Estádio Independência para alguns jogos considerados de riscos, né? A gente tem alguns exemplos aqui de como o entorno do Independência, no bairro Horto, região leste de BH, fica um horror, vira uma praça de guerra por causa de atuações, às vezes, exageradas de torcedores, né? E pelo grande número também de torcedores que vão, né? Aí acabam acontecendo ocorrências como essa aí que a gente está revivendo no nosso arquivo. O que vocês acharam aí desse veto a jogos do Atlético no Independência? Eu acho errado. Eu acho que tem que ter os jogos, sim. Porque acontece isso no Independência, acontece no Mineirão, acontece em tudo quanto é lugar. Por quê? E por que não fizeram isso antes? Só deixa para a última hora. Então, as perguntas de Jair Bala podem ser respondidas agora ao vivo por telefone com o Coronel Gianfranco Caiafa. Obrigado pela sua participação no Autor Esporte mais uma vez, Coronel. E de antemão, já te parabenizando aí pela promoção a Coronel. Muito boa tarde. Boa tarde, Antônio Siqueira. Muito obrigado. Uma boa tarde para toda a bancada. Respondendo à pergunta do nosso amigo Jair Bala, porque um pouquinho mal esclarecido, não são todos os jogos, não. São apenas jogos de grande rivalidade por questão da torcida visitante. Queria deixar bem claro que o Independência, para nós policiais, é um estádio fantástico. Fácil de operar, fácil de manusear. O problema, Leopoldo Siqueira, é a chegada da torcida visitante, aquela que tem grande rivalidade com a torcida local. O veto não foi só para o Atlético, foi para o Cruzeiro também. Porém, reflete mais no Atlético que ele manda seus jogos no Independência. Mas isso é uma discussão interessante, mas de tudo tem um lado positivo. Nós estamos provocando a discussão com relação à necessidade de se adotar algumas medidas para a chegada dessa torcida visitante. O Alterosa Esporte tem sido aquele jornal que melhor noticia todos os eventos esportivos em Minas Gerais, principalmente esses tumultos. As imagens do Alterosa Esporte são únicas. E ele tem para mostrar, por exemplo, aquele jogo Atlético e Corinthians. Como é que você chega com 1.800 corintianos no Horto, um bairro muito acanhado, sem refletir na segurança e na comunidade do local? A torcida do São Paulo, ano passado, que esteve aqui, nós precisamos fechar o Horto por 30 minutos para receber essa torcida. Aí você reflete em toda a questão de segurança, logística e também de trânsito no bairro. Não são todos os jogos. Jogos grandes vão continuar acontecendo em Independência, como, por exemplo, Atlético e Palmeiras, Atlético e Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. A questão são esses jogos em que existe uma inimizade muito grande. Por quê? Como a rua é muito acanhada, as ruas no entorno, com certeza tem reflexo na população local. O transtorno realmente para os moradores e tudo mais. A gente está vendo, enquanto você dá essa entrevista, Coronel, a gente está vendo imagens aí da Rua de Fogo, de várias outras atuações da torcida e realmente vira um transtorno imenso para a polícia, para os moradores, enfim, né? Os jogos, então, as torcidas, então, consideradas aí, podemos colocar a expressão inimigas, seriam, então, no clássico, Atlético Cruzeiro, Atlético contra Corinthians, Atlético contra São Paulo, contra Flamengo, Internacional, Sport, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Coritiba, Vasco e Santa Cruz. São esses os confrontos aí que a polícia tem que ter um cuidado maior. É exatamente nesses jogos? Exatamente. São 7 jogos para Atlético, 7 jogos para Cruzeiro. A gente está conversando ainda, a gente vai receber o Atlético, vamos ver o que é o argumento do Atlético. Porque talvez a gente pode até relevar os jogos contra Internacional, Atlético Paranaense e Sport, no caso do Atlético, porque são jogos de times mais distantes de Minas Gerais. O problema maior são jogos contra times de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque vem muitos torcedores por causa da proximidade com Minas Gerais. E aí, Leopoldo Siqueira, tem essa questão realmente. O Horto, ele não consegue absorver toda essa torcida que vem de fora. Mas não é só a torcida, não. O portão 8, onde a torcida visitante entra, ele é um portão adaptado para a torcida entrar. Ele ainda não oferece nenhuma condição de segurança para a torcida visitante adentrar o estádio. A Alterosa tem imagens muito interessantes do último clássico, Atlético e Cruzeiro no Independência, e ela filmou o tempo todo a chegada da torcida do Cruzeiro.
e viu como que é difícil para uma torcida visitante de maior número adentrar naquele portão. Então fica difícil não só a entrada, fica difícil toda a logística no estádio. A gente pode, por exemplo, eu queria dizer que quem assina o laudo é o meu comandante, o comandante do CPE. A gente forma a comissão do Batalhão de Choque para estudo do laudo. E esse ano nós vetamos o que a gente já tinha recomendado anos anteriores, que era a recomendação de não deixar esses jogos de rivalidade grande no Independência, e sim no Mineirão. São apenas esses jogos. Os jogos grandes vão continuar acontecendo no Independência, mas aqueles onde existe inimizade entre torcidas, é o ideal que seja feito no Mineirão. Que, aliás, também tem muitas recomendações da Polícia Militar para que sejam sanadas algumas questões lá, inclusive de catraca para a entrada de torcedor. Tem um prazo para eles resolver essa questão, porque é uma possibilidade futura de veto do Mineirão também, se não for resolvido. Correto. O que essa reunião na próxima terça-feira com o Atlético, com a PM e outros representantes pode mudar nesse veto, Coronel? Bom, a gente vai ouvir a opinião do Atlético, ver qual que é a dificuldade do Atlético para sair do Independência, ver se entre esses 7 jogos a gente pode eliminar alguns e manter no Independência. Mas o Atlético, ele tinha a principal reivindicação com relação ao laudo de estádio, o seguinte: quando ele jogava no Mineirão contra o Cruzeiro, ele não conseguia colocar 10% dos torcedores. E nós no laudo permitimos agora, tiramos aquela questão de que torcida visitante só tem 2 blocos. Não. Principalmente nos clássicos, agora o Atlético vai ter direito aos ingressos em que for pelo regulamento do campeonato respectivo. Ou seja, o Campeonato Brasileiro prevê 10% da torcida visitante. Então a gente colocou no laudo que o Atlético tem esse direito. E não é caso da Polícia Militar limitar ou não o ingresso. O que a Polícia Militar tem que marcar é o número de blocos para divisão de torcida para garantir a segurança dos torcedores. Essas questões, Leopoldo, estão muito bem explicadas nos 2 laudos, porque o laudo, ele é um questionário, na verdade, que o Ministério dos Esportes manda a polícia responder. E a polícia trabalha bem tecnicamente sobre isso. E a verdade é a seguinte: a minha preocupação e a da Polícia Militar é com a segurança. É muito melhor eu prevenir uma rixa entre torcidas do que ter que remediar, como, por exemplo, jogar bomba, usar bala de borracha, porque a comunidade do bairro vai ser afetada. A nossa questão é segurança pública, a gente entende, mas a prioridade para nós é segurança pública. Correto. Coronel, sei que o senhor tem um outro compromisso, eu agradeço muito a sua participação. Está convidado para participar do Alterar Esporte nos próximos dias, se assim lhe convier, para que a gente possa debater um pouco mais essa questão, porque todos nós aqui temos preocupações, claro, com o esporte, com o espetáculo, mas absolutamente com a segurança do torcedor. Não adianta você fazer jogos bonitos, contratar craques, se a segurança, a PM se vê impedida de fazer por algumas questões que foram colocadas e muito bem colocadas aí nesse laudo. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, Leopoldo. Grande abraço para você e para toda a bancada democrática do Alterosa Esporte. Coronel, só uma coisa eu vou falar. Deu 7 jogos para o Cruzeiro, 7 do Atlético. Estou na tristeza, não tem 7 do América. Não tem torcida, né? Abraço, Coronel. Valeu. Muito obrigado. Abraço, Jair. Pelo esclarecimento. Obrigado. Então, a participação então, do Coronel Gianfranco Caiafo, que fez um belíssimo trabalho à frente do Batalhão de Choque, e agora foi a Coronel. Não, mais que merecido. Era tenente-coronel, agora coronel. Mas depois ele dá aquela aposentada, tranquilo. Leozinho, podemos bater palma, porque o coronel falou bonito. Bonito. Foi jóia. Aí tá certo, pelas explicações dele. Não é? Tá certo. E outra coisa, a Polícia Militar é uma das poucas instituições que trata bem os torcedores, trata assim, com mais tranquilidade os torcedores que vêm de fora. Porque os torcedores daqui, tanto de Cruzeiro, tanto de Atlético, que vão para fora, vão para outros estados, os caras são maltratados demais. Eles fazem muita covardia, fazem muita sacanagem lá, deixam os caras esperando um tempão. É muita coisa que faz lá fora. E aqui, a Polícia Militar daqui, com o pessoal de fora que vem para cá, é muito bem tratado. Tem essa escolta, tem toda a proteção, né? Então, só para a gente frisar exatamente os jogos que estão vetados pela Polícia Militar no Estádio Independência: Atlético e Cruzeiro, Atlético e Corinthians, Atlético e São Paulo, Atlético e Flamengo, Atlético e Internacional, Atlético e Esporte, Atlético e Atlético Paranaense. Jogos do Cruzeiro vetados: o Clássico com o Atlético, Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e Curitiba, Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Santa Cruz.
são consideradas, nas palavras do próprio coronel Gianfranco Caiafa, torcidas inimigas. Que triste a gente ter que recorrer a essa expressão, né? Torcidas inimigas. Nós Futebol, temos né, um lazer, um esporte, né? Então nós temos menos o adversário, né? Porque o Internacional está na segunda divisão, nós não vamos vê-lo mais. Pois é, e o presidente do Cruzeiro pede um tempo para analisar esse veto, até dar uma opinião pelo clube. É uma notícia que chegou ao meu conhecimento. Eu não tenho assim informação completa do que foi feito. Eu quero me inteirar primeiro bem do assunto, de por que foi feito essas coisas, e aí sim depois eu me manifesto para poder não ser, não cometer alguma injustiça, incoerência no que eu vou falar. Tá, e o Gilvan quer tomar conhecimento desse laudo para poder opinar. Claro, de tá toda certo. forma, já tem aí o Mineirão como alternativa, né, Vibrantinho? Caso o veto seja confirmado. Se não tiver nada marcado lá do Mineirão, tudo bem, né? Tá certo, tem que ter muita prudência para não falar nada, né? Que não seja aquilo que é a razão da situação. Ô, Leozinho, a minha preocupação, porque primeiro é o Campeonato Mineiro, esse campeonato que já teve um valor maior do que tem hoje, infelizmente. Mas o Cruzeiro tem no seu maior jogador, na sua história, Tostão. O Atlético tem o Reinaldo. E o América já embala. Agora, só que nessa época, era um futebol muito bonito, o ingresso baratinho. E agora o ingresso está caro e não vemos craque desse naipe de Tostão, Reinaldo e Jaibala. Mas eram realmente os espectadores, não vândalos. Exatamente. Está aqui no Twitter, @LeopoldoAé, Paulo Roberto opinando. Você está falando de paz entre torcedores e vem com torcida inimiga. Coloque jogos de maior risco. Mas a expressão torcidas inimigas foi do próprio coronel da Polícia Militar. Né? Tiago Limones, parece que o Estado está tomando prejuízo com o Mineirão, só o Cruzeiro mandando seus jogos lá. O Cruzeiro, se o estádio está tomando prejuízo com os jogos do Cruzeiro, tem que perguntar ao estádio, à administração do estádio. Agora, nos cofres do Cruzeiro, nós estamos muito bem. Pega os números que você vai ver. Elbert Fonseca dá uma opinião aqui, polêmica, solução simples para o Independência, sem torcida visitante. Ô, Albert, é preciso que melhore lá as condições, né? Sem torcida não dá, né? Não, isso aí não. Sem torcida visitante não. Nós estamos lutando aí para dar 50% do Atlético Cruzeiro, né? Dividir. Pô, vamos regredir, não? E o Rafael Amorim aqui está dizendo que o clube joga onde lhe convém, não onde a PM quer, porque é obrigação do Estado dar segurança. Ok, é exatamente para ter condições de dar segurança que a PM quer modificações independentes. Porque quando acontece alguma coisa, vocês vão meter o pau na PM. Então não vem com esse papo, não. Né? Se acontece alguma coisa, a PM é culpada. Então eles estão certos, sim. Aí é preventivo, né? Tá, É lógico. É uma questão segurança preventiva. É isso aí, com base no Estatuto do Torcedor, que até então tem cláusulas, tem artigos que são para proteção do torcedor, né? Pois bem,